Fala, turma! Meu muito boa noite para você que está nos assistindo aqui no Urubu Interativo. Eu me chamo Matheus Guachi e hoje a gente vai trazer agora, nesse vídeo da noite, as informações do mais querido. Então, antes de qualquer coisa, já peço para você deixar o seu like, que é aqui embaixo, assinar aqui no sininho das notificações e, claro, deixar o seu like que vai ajudar muito. Não é inscrito ainda? Se inscreve, caiu de paraquedas aqui no canal. Se inscreva, porque vai ser muito importante. Nós estamos com a meta de 105 mil inscritos e eu vou pedir a sua colaboração e a sua ajuda para nós conseguirmos elevar esse patamar cada vez mais aqui do nosso canal. Não viu a coletiva do técnico Felipe Luiz? Tem aqui, em algum lugar do card, tem a coletiva, tem o nosso vídeo de manhã, que a gente faz toda vez de manhã, se você não tá ligado ainda, todo horário, ali por volta de meio-dia e meia, 1 hora da tarde, a gente entra ao vivo todos os dias, pra gente fazer um super programa durante 1 hora, que a gente vai comentar sobre os assuntos que saíram ali no horário do almoço, então você vai sempre ficar muito bem informado com as notícias do mais querido. E à noite, a gente tem o nosso segundo encontro, através de vídeo, para poder falar sobre as informações do Flamengo, num contexto geral. Galera, quero falar com vocês extremamente do Michael, que infelizmente, cara, acabou tendo a notícia que a gente não esperava. O Michael acabou se lesionando e a lesão que se trouxe do Michael pelos exames realizados nessa segunda-feira trataram de uma lesão muscular. E o jogador vai ser desfalque do rubro-negro nas próximas semanas. Muito difícil, porque o Michael é um jogador extremamente importante no esquema do técnico Felipe Luiz e tem demonstrado um futebol muito bom. Mas agora tem jogadores que já estão dificultando essa briga do Michael, ainda mais ali Luiz Araújo, o próprio Everton Cebolinha, que tem entrado, tem jogado muito melhor em algumas partidas que o Michael, principalmente o Luiz Araújo, cara. Tem sido um jogador extremamente importante. Essa lesão aí vai fazer o jogador ficar pelo menos por 15 dias durante as 2 próximas semanas fora dos gramados, sem poder atuar pelo Flamengo. A lesão aí dele se junta com lesão de outros atletas que estão no DM do Flamengo. E o Felipe Luiz vai ter uma opção a menos no seu setor ofensivo. Plata, Luiz Araújo, Cebolinha e Bruno Henrique vão ser os jogadores disponíveis para esse elenco do Flamengo para a partida contra o Maricá no meio de semana. Além disso, o Juninho também que segue seu tratamento, teve o edema na coxa, mas não foi um edema muscular grave. E o Alexandro trata de uma lesão de grau 1 na coxa esquerda, também proveniente de uma lesão dos clássicos. Quero lembrar você, cara, que o Felipe Luiz já disse várias vezes sobre o controle de carga que ele tem colocado nos jogadores do Flamengo, tem tratado para que os jogadores não estourem, ele não quer estourar os jogadores no Carioca, e o Felipe Luiz está fazendo até verdadeiramente uma super rodagem para que o Flamengo não consiga ficar aí nesse desespero, dessa forma tão exacerbada de talvez precisar de um jogador, de algo mais importante, e aí ficar dependente de um atleta ou alguma coisa do tipo. Teve jornalista criticando a confiança do Danilo, tá? Essa falta de confiança que teve na chegada do Danilo pela imprensa. E aí, ó, eu quero ler para vocês aqui aspas do jornalista Mauro César, da Jovem Pan, do canal UOL, que tem o seu canal próprio também. Ele disse assim sobre o Danilo, abre aspas: eu acho o seguinte, o Danilo, pelo fato aqui no Brasil, a gente espera sempre que um lateral seja um jogador. Tem que ser ofensivo e ele é um jogador de defesa. Ele joga mais como um zagueiro do que como um lateral, com funções defensivas. Então, colocou nele uma ideia de zagueiro. E se não serve, é tudo menos o que precisa. Talvez não sirva na expectativa, no sonho do torcedor que gosta da seleção brasileira. Mas no Flamengo é totalmente diferente. Estamos falando de um Flamengo que contratou um zagueiro, um jogador de defesa, que joga como zagueiro há muito tempo e joga também como lateral. Aí, né, demonstrando a versatilidade do Danilo para o Flamengo. O Danilo é muito bom, experiente e tem liderança. O cara, rubro-negro, quis vir. Quer mais o quê? Sabe? Acho que foi uma contratação muito acertada da direção do Flamengo. A direção do Flamengo aí, né, o diretor de futebol, que é o José Boto, acertou essa contratação do Danilo, e o Felipe Luiz mesmo na última coletiva contra a equipe do Vasco no sábado, deixou bem claro. E como ele diz inúmeras vezes, e quando tem a oportunidade de dizer, o Danilo abriu mão de muito dinheiro, de muitas coisas para vir jogar no seu time de coração, que é o Flamengo, e verdadeiramente isso tem feito aí, né, acho que caiu nas graças do torcedor de forma muito legal para esse contexto geral, né? Tanto da torcida como dos atletas. Bom, mas eu quero falar com vocês também agora uma super atitude no nosso capitão Gerson, cara. O Gerson, que tem sido o jogador aí primordial para mim nesse elenco do Flamengo, é o cara que tem puxado, tem chamado a responsabilidade e tem conseguido verdadeiramente ser o cara que dentro e fora de campo fala do Flamengo. Bom, o meio-campista solicitou ao Sindicato dos Atletas para enviar um documento, uma notificação sobre as partidas. E o Flamengo, que tem essa semana livre, entre aspas, antes do duelo contra o Maricá, que é no próximo sábado, dia 22,
às 4h30 no Maracanã, o capitão Gerson tomou essa iniciativa de escrever uma carta para o Alfredo Sampaio, presidente do Sindicato de Atletas do Futebol do Estado do Rio de Janeiro, solicitando um apoio para a revisão dos horários da partida do Campeonato Carioca. A decisão do meio-campista ocorreu após uma reunião entre o Gerson e os jogadores da própria equipe. Nessa carta, o Gerson destaca que durante o verão, as temperaturas da cidade ultrapassam frequentemente aí os 35 graus, aumentando o risco de exaustão e outros problemas de saúde. Segundo o jogador, atuar sob essas condições extremas representa um desafio desnecessário para qualquer profissional que disputa o estadual. O jornalista Vini Casagrande também teve acesso a esse documento do Gerson por meio de uma fonte do sindicato. Até o momento, Alfredo Sampaio e a entidade não se manifestaram. Mas aí, mais uma bela atitude do Felipe Luiz e do Gerson e de todos os jogadores do Flamengo, mas principalmente do Gerson, assumindo esse protagonismo com o elenco rubro-negro e deixando bem claro que vai sim precisar de jogadores, mas as condições que têm sido colocadas para o sindicato e para os próprios atletas têm sido muito complicado, tendo em vista que o Flamengo, não só o Flamengo, mas eu acho que também os outros clubes têm passado por grande varia desse alto calor que tem tido aí no Rio de Janeiro, sobre as sensações térmicas, as paradas técnicas que tem tido nas partidas, às vezes 1, 2 paradas técnicas em um tempo só, tendo em vista aí o calor, né? No final de semana, o Rio de Janeiro registrou em alguns bairros até 56 graus de sensação térmica, então é muito interessante o Gerson fazendo, né, essa posição de destaque, mas também pedindo para que pudesse ser visto de uma forma um pouco melhor essa situação. Bom, olha só, teve saída do Flamengo também. O auxiliar de Felipe Luiz deixou o Flamengo e retornou à Ferroviária. O jogador que chegou ao clube, o funcionário que chegou ao clube após a derrota para o Botafogo no Brasileiro de 2024 e era responsável por treinar a defesa, tinha chegado pelo técnico Tite, né? O retorno do técnico Vinícius Bergantin. O treinador estava disponível no mercado após a sua passagem pelo Flamengo, onde atuou com o auxiliar de Tite. Depois permaneceu na comissão técnica de Felipe Luiz, mas voltou à Ferroviária, time na qual ele era do cargo, para substituir Júnior Rocha, que sucedeu seu cargo em 23, após a sua saída para o Flamengo. Rocha foi demitido após a derrota de São José para São Paulo e voltando em Vinícius Bergantin para o clube que o jogou pro mercado, né? Vamos botar assim. Então, aí, mais uma vez, o BAP fazendo uma revolução, além de outras revoluções que o BAP tem colocado dentro do Flamengo. Bom, vamos falar agora também sobre a informação que saiu, que é sobre o Casemiro. O meio-campista brasileiro reforçou a sua permanência no futebol inglês, descartou qualquer especulação e qualquer vinda para o Flamengo. O volante Casemiro afastou qualquer possibilidade de transferência para o Flamengo e garantiu que seguirá no Manchester United até o fim de seu contrato, que é até junho de 2025. Apesar disso ter sido especulado como grande reforço para o meio de campo do Flamengo, o jogador enfatizou que está adaptado à Inglaterra e pretende continuar na equipe inglesa. Essa entrevista foi uma entrevista dada pelo Casemiro ao jornal espanhol AS, na qual o atleta destacou seu compromisso com o United, que não vem passando por um bom momento, e o carinho que sente pelo clube e pelos torcedores. Vamos lembrar que o Casemiro já está acostumado com o vermelho e preto, né? Porque, querendo ou não, o United é vermelho e preto, e nesse entanto reconheceu a atual condição que ele está na reserva nesse time e não tem um agradado. Os boatos sobre um possível interesse do Flamengo no Casemiro surgiram na imprensa brasileira, indicando que o clube poderia tentar um empréstimo junto ao United. Cara, vamos ser sinceros, o Flamengo tem colocado na sua métrica para o Super Mundial jogadores extremamente importantes. Casemiro, Jorginho, Danilo, e dessas contratações o Flamengo já acertou pelo menos 2. A vinda do Danilo no início do ano, acho que foi muito importante a chegada do Danilo para o Flamengo, e agora o Jorginho chegando no meio ano, alguns meses / dias, um mês e alguns dias antes do Super Mundial. Então o Jorginho pode, né, alguns colegas da imprensa já trouxeram essa informação de que ele teria aí acertado com o Flamengo, assinaria o pré-contrato, mas queria ficar até o final do ano na Inglaterra, e o Flamengo está meio que ajeitando para tentar trazer ele, não conseguiu, o próprio Jorginho também pediu a permissão para continuar lá. Essa especulação se deu aí do Casemiro por esse fato. Ele não vem sendo utilizado no elenco do United pelo treinador, e aí ele poderia voltar para o Brasil jogando no Flamengo. Vamos ler as aspas do Casemiro. Ele diz assim: tenho 1 ano e meio de contrato e gostaria de cumprir esse tempo aqui em Manchester. Eu me sinto muito cômodo aqui, assim como minha família. Eles se adaptaram bem, aprendemos a falar o inglês. Sou muito conhecido e agradecido a todos os torcedores que vão ao Old Trafford, estádio do Manchester,
e também ao clube. Estou feliz aqui? Feliz no banco? Claro que não, mas isso é outra coisa, disse Casemiro em entrevista nessa segunda-feira ao portal AS, lá da Espanha, um portal muito conceituado, que é muito fidedigno nas suas informações. Então, o Casemiro deixando bem claro, talvez aí não esteja feliz com o banco, mas voltar ao Brasil está fora de cogitação. Galera, a gente vai ficando por aqui. Eu quero agradecer a você por assistir esse vídeo até o presente momento. Quero pedir também para você deixar o seu like, se inscrever, assinar o sininho das notificações, vai ajudar muita gente. E amanhã a gente tem um encontro marcado pela manhã para o nosso programa diário, para nós conversarmos sobre o Flamengo durante pelo menos uma hora e meia. Nós vamos estar conversando todas as notícias que saem no dia a dia do Flamengo. Lá no nosso super programa a gente vai debater com você, torcedor que está lá. Então, quer debater sobre o assunto que a gente vai conversar amanhã? Quer chegar junto? Momento, uma hora do seu dia, perto do horário do almoço, chega lá, cola na live que a gente vai ter um super assunto para trazer com vocês. Não esquece de se inscrever se você não é inscrito e deixa o seu like, porque vai ajudar muita gente. A gente se vê no próximo vídeo.